Fala pessoal, bem-vindo de volta ao canal. Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês o comando para matar processo, né? Bom, mas o que significa matar um processo? Bom, eu vou fazer uma apresentação aqui que é para ilustrar o que significa matar um processo. Então, olha só, aqui eu tenho um terminal aberto, né, rodando o meu shell, e aqui eu tenho um outro terminal rodando um outro shell. Nessa janela aqui eu tenho uma aplicação gráfica, né, que apresenta imagens, tá? No caso aqui da aula 26, matando processo, tá? Então isso aqui tudo é uma imagem, tá? E, e eu vou abrir aqui um editor gráfico, né? Que no caso é o Gedit. Então Gedit, tá? E eu vou colocar um e-comercial aqui, mas eu não vou explicar. Enfim, quando eu escrevi aqui Gedit aqui no meu terminal, né? O que o meu Linux fez foi o seguinte: ele abriu, tá? Ele executou essa aplicação gráfica aqui, que é um editor de texto, tá? Como se fosse um Notepad. Então, eu vou digitar alguma coisa aqui, ó, teste de escrita, comando Linux para matar processos, tá? Então é o seguinte, essa janelinha aqui é um editor de texto, tá? Ou seja, é um programa. Então, se eu quiser encerrar esse programa aqui, o que eu posso fazer é vir nesse x aqui, né, e encerrar o programa, né, como, é igual lá no Windows, né, eu tenho lá o x e eu vou encerrar o programa. Então, eu vou clicar aqui nesse x, tá? Como eu digitei um texto e eu ainda não salvei, ele vai perguntar se eu quero salvar. Então, eu vou dar um cancel aqui, e aí ele não salva, né, e também não sai. Então, vou clicar de novo aqui, e vou aqui, ó, Close without saving, ou seja, eu vou fechar o programa sem salvar. Então, eu vou clicar nesse botão vermelho aqui, ó. Olha o que aconteceu. Ele fechou o Gedit, tá? Então, vou abrir ele de novo, tá? Gedit. Vou colocar um e-comercial. Eu coloco esse e-comercial aqui na frente, tá? Que é para eu não travar a minha seção aqui do shell, tá? O meu shell, tá? De forma que eu consiga continuar utilizando ele aqui, tá? Então, assim, ó, eu peguei, digitei gedit nesse terminal aqui, o meu Linux abriu o gedit aqui, né, a tela, tá? Então, agora eu posso digitar um texto qualquer. Se eu clicar, como eu não digitei nada, se eu clicar nesse xizinho, ó, ele vai encerrar o programa para mim, ou seja, ele vai matar o programa, tá? É, então, o que acontece? Quando a gente clica no X aqui nessas aplicações gráficas, eu estou matando um processo, ou seja, eu estou encerrando a execução do programa, tá? Agora, imagina que eu tenha um programa que está executando e que ele não seja uma aplicação gráfica, ele seja um script ou um programa que está rodando em background. Como que eu faço para matar, tá? Então é o seguinte, olha só, o comando que eu uso para matar um processo ou um programa, né, porque processo e programa é a mesma coisa, é o comando kill, tá? Como que o kill funciona? Quando você tem um programa sendo executado, seja ele gráfico ou não, tá? Então ele está executando na memória e o que você pode fazer é enviar sinais para esse processo, tá? Você pode enviar sinais diferentes, cada sinal tem um significado diferente. Por exemplo, o comando kill, eu vou abrir aqui o menu do comando kill, man kill, tá? Então aqui ele dá uma descrição de como que funciona o comando, tá? Tudo em inglês novamente, né? É, Só que aqui ele não tá falando dos vários sinais. Eu vou abrir um outro manual aqui, man7 signal, tá? É, nesse manual aqui, eu consigo ver todos os sinais que eu posso enviar para um processo, né, para um programa aqui no Linux, tá? Que sinais são esses aqui, ó? Então eu tenho esse aqui é um sinal SIG-alarm, tá? SIG-bus, o SIG-rap, o SIG-int, o SIG-kill, tá? Então tem diversos sinais aqui que eu posso enviar para os processos. Cada um desses sinais tem um significado diferente, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês podem depois procurar se aprofundar. Eu vou falar de apenas alguns, que são esses sinais aqui, ó, SIG-cont, o SIG-int, SIG-kill, SIG-stop e o SIG-term, tá? Então vamos lá. Então vou sair do meu terminal aqui, vou dar um clear. E aí é o seguinte, ó, como eu mostrei para vocês, tá? Eu abri um gedit, né, uma telinha, e cliquei no X e ele encerrou a janela, né? Então, o sinal que eu consigo
que eu mando para um processo, né, ou para um programa, que eu mato esse programa, tá? É o SIGKILL, é esse sinal aqui, ó, SIGKILL, ele tem um código 9, tá? Então, qual que é a sintaxe para eu executar o comando kill? Eu escrevo kill, eu posso colocar, por exemplo, o PID do processo que eu quero matar, né? Lembrando que todo processo ele tem um PID, que é o Process ID, tá? Quando eu digito então o kill e o número do processo, ele envia o comando, né? Ele envia é, para o processo que eu especifiquei o comando term, tá? Que é esse aqui, ó, sigterm, tá? Então, ele manda o sigterm para o processo e, no geral, tá? Esse processo ele vai encerrar, ele vai finalizar, o Linux vai parar a execução desse programa, tá? Então, vamos ver como que funciona aqui, ó. Então, eu vou abrir novamente um gedit, tá? Vou abrir uma janelinha aqui, tá? E agora eu quero encerrar a execução desse gedit aqui, ó, não clicando aqui nesse ícone aqui para fechar a aplicação, mas eu vou fazer o quê? Eu vou mandar um sinal para esse programa, para o gedit. Que sinal que eu vou mandar? Eu simplesmente vou fazer um kill, tá? No processo desse gedit aqui. Mas como que eu sei qual que é o número, né? Qual que é o identificador desse processo, do gedit? Eu faço ps-ef pipe grep, qual que é o nome do programa? Gedit. Então, grep gedit aqui, ó. Ó, o comando ps eu falei na aula anterior, né? Então, o PID do processo gedit é esse aqui, ó, é o 10264. Então, se eu fizer kill 10264, tá? Eu vou mandar o sinal term, né? Que aqui, ó, finaliza o processo que tem o PID 2720 e eu vou mandar o sinal term, tá? Que é esse sigterm aqui, ó, sinal 15 para esse processo aqui, ó, 10264, que é o gedit. Então, eu vou vir aqui na minha janela, no meu shell, né? Vou dar um enter. Olha o que aconteceu. A janela do meu gedit finalizou, tá? Então, aqui no caso, eu mandei com esse aqui o 10264, eu mandei o sinal sigterm, que é esse 15 aqui, tá? O sinal mais forte para encerrar a execução de um programa é o sigkill, tá? Que é esse aqui, ó, o 9. Tá? Quando você manda um sinal 9, né, um sigkill para um processo, ele mata, ele mata. Aqui no caso que eu mandei o sigterm, ele também matou, mas é porque assim, o gedit também pode estar aceitando vários sinais para finalizar. Tá? Eventualmente você pode mandar um sigterm para um processo e ele não finaliza, ele faz alguma coisa ali em background, tá? Mas o sigkill, se você mandar para um processo, o processo vai morrer. Então vamos fazer um novo teste aqui, gedit, tá? Abrir uma nova aplicação aqui. Então agora eu vou mandar um sigkill, que é esse 9 aqui, ó. Então, para eu mandar o sinal 9, né, que é o sigkill, eu escrevo que primeiro vamos ver o PID do gedit, ps-ef pipe grep gedit, tá? Então o PID dele é esse 10317, tá? Então agora eu vou fazer kill menos 9, né, que você coloca o tracinho, né, o menos aqui, e o código do SIGKILL, que é o 9, tá? Então, kill menos 9, 10, 317. Pronto, a janela do gedit também finalizou, tá? Agora, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Eu fiz um pequeno programa em C, que são esses dois aqui, ó, tá? O processo.c e o processos1.c, tá? Que eu quero exemplificar o funcionamento, né, de alguns outros sinais, por exemplo, aqui o sigcont e o sigstop. Tá? Bom, só como dica aqui, tá? Esses dois programas aqui em C, vou dar um cat neles aqui, ó, por exemplo, então, o processo.c, .c, é um pequeno programa em C, tá? Que ele vai fazer o tratamento, né, de alguns sinais, por exemplo, aqui ó, o sigterm, sigint e o seguser aqui, tá? E ele tem um loop aqui que ele vai ficar executando, tá? E esse pequeno programa aqui, eu também posso, quando eu executar ele, eu crio filhos também, tá? Então, assim, na verdade, eu vou estar criando um pai e
um ou mais filhos, tá? Mas eu vou exemplificar aqui isso aqui na prática, né? E outra coisa, tá? Esses dois programas aqui, que é esses dois aqui, ó, o processo e o processo 1.c, eu escrevi eles usando o ChatGPT, tá? Então eu fiz o quê? Eu escrevi um prompt falando o que, que eu queria que o ChatGPT criasse para mim, né? Passei os requisitos do programa e o ChatGPT escreveu o programa para mim em C, tá? Eu só tive um pequeno fazer uma pequena alteração, tá? De algumas variáveis, mas foi bem tranquilo de corrigir. E depois disso aí eu joguei aqui o programa em C aqui no Linux, tá? E compilei ele, tá? Com o GCC, tá? Então quero mostrar para vocês aqui como que esse programa aqui funciona, tá? Então o que, que eu vou fazer? Quando eu escrevo aqui, ó, ponto barra processos, vou executar o processos 1.c, eu vou passar um outro parâmetro, né, na linha de comando e eu vou informar quantos filhos que esse meu processo aqui vai criar. Tá? Então, eu vou passar o número 2, tá? E eu vou dar Enter. Quando eu fiz isso aqui, o que está acontecendo aqui? Ó? Na verdade, eu executei um programa chamado processos 1, tá? E eu passei o parâmetro 2 para ele. Significa o seguinte, olha, eu vou criar um programa, tá? Eu vou colocar um processo de execução chamado processos 1, e esse processo, que é o processo pai, ele vai criar dois processos filhos, tá? Que são esses aqui que estão fazendo isso aqui, ó. Eles estão imprimindo, né, essas mensagens aqui no meu terminal, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou dar aqui nesse outro terminal aqui, eu vou fazer ps. Primeiro eu vou limpar a tela, tá? ps-ef. O nome do programa que eu executei aqui é processos 1, então processos, tá? Vou escrever só processo, grep, né? Processos. Então olha só o que está acontecendo aqui, ó. O comando ps, né? Eu já falei na aula anterior, aula 25, ele vai listar para mim os processos que estão executando, né? Eu geralmente uso essas duas opções aqui, "-ef", né? Pipe grep processo, ou seja, eu vou listar todos os processos do meu usuário e vou fazer um filtro pegando pela palavra processo. Então ele listou aqui para mim, tá? 4 linhas. O que essas 4 linhas aqui significam, tá? Olha só, essa primeira linha aqui, ó, tá? Que chama processos 1, 2 tal, ela tem o PID 842. E esse processo, que é o processo pai, ele startou outros dois processos que são cópias idênticas dele, tá? Essas duas cópias são os processos filho. Então, essas duas linhas aqui de baixo, ó, são os processos filhos, ou seja, esse processo filho aqui tem o PID 10843 e o PPID dele, ou seja, o Parent Process ID, é o 10842, que é o mesmo PID desse cara aqui, tá? Então aqui eu tenho um outro processo filho, né, o segundo processo filho, o PID dele é o 10844 e o PID do parent dele, que é o do pai, é o 10842, tá? Então olha só, aqui os dois processos filhos, né, que são o 10843 e o 10844, eles estão escrevendo, né? Eles estão num loop aqui, tá? E estão escrevendo um número, tá? Que vocês podem ver aqui, ó. Cada um deles escreve o mesmo número, tá bom? Bom, os dois processos filho e o processo pai está em execução. O que eu quero fazer? Eu quero mandar o sinal SIG-stop para um desses processos filho. O que vai acontecer é que ele vai parar de escrever nesse terminal aqui, tá? Então, o que eu tenho que fazer? O sinal SIG-stop é o sinal 19, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um kill menos 19, que é o ID, né? O número, o valor do meu SIG-stop, tá? Qual o processo filho que eu vou parar? É o processo 10843. Então, eu vou passar 10843, tá? Quando eu digitar Enter aqui, olha o que vai acontecer. Antes aqui, nessas mensagens, ele estava mostrando mostrando mensagem do 10843 e do 10844. Agora vocês podem perceber que apenas o 10844 está imprimindo números, né? Para mim. Então, o processo 10843, ele parou a execução dele, ou seja, ele está parado, tá? Ele continua em execução, só que ele é como se ele estivesse hibernando, tá? Para eu
mandar um sinal para ele falando assim, olha, continue volte a executar, eu tenho que mandar o quê? O sinal sigconte, tá? Que é o valor que tem o valor 18, tá? Então, quando eu mando o sigconte, ele continua se estiver parado. Então, eu vou fazer o quê? Kill menos 18. Qual que é o processo que está parado? É o 10843. Então, 10843, tá? Então, olha só, aqui, ó, vocês podem ver que apenas o processo filho 10844 está imprimindo mensagem. Então, quando eu vier aqui der esse enter aqui, ó, o processo 10843 vai voltar a executar. Ou seja, olha aqui, ó, vocês podem ver que agora tanto o 10843 quanto o 10844 estão imprimindo mensagens, tá? Então é isso aí, pessoal. Bom, eu mostrei aqui o sig, né, o funcionamento do comando kill com o sig stop, né, que é para parar a execução, o sig kill, o sig count, que é para continuar, voltar a executar, tá? É, aqui eu já tinha mostrado, né, como que funciona o sigterm, né, quando você dá só kill e não especifica o sinal, ele envia o sigterm, tá, para o processo. Outra coisa que eu quero mostrar. Na aula anterior também eu falei do comando pstree, que mostra a árvore de processo, né? Então, olha só, se eu escrever aqui, ó, pstree menos P, que é para mostrar o PID, e menos S, tá? Ele vai mostrar a árvore de processos do processo que eu especificar. Então, aqui, ó, no caso, eu vou especificar esse processo pai aqui, ó, 10842. Então, 10842, tá? Que é o processo pai. Quando eu der Enter, olha só o que ele fez aqui para mim, ó. Como eu falei aqui em cima, o 10842, né? Ele é o processo pai do 10843 e do 10844. Tanto é que vocês podem ver aqui no PPID aqui, ó, 10842. Quando eu escrevi esse comando aqui e executei, né, o pstree, né, menos P menos S 10842, olha só. Aqui está o processo pai, que é o que eu escrevi aqui no comando, né? Esses dois processos aqui, ó, são filhos dele, 10843 e 10844, tá? E aqui, esse bash aqui é o processo pai do meu processo chamado processo. Opa, cadê meu mouse? Voltou aqui. Então, olha aqui, ó, o processo 7403, ele está executando o bash, e esse bash aqui, ele é pai desse meu processo 10842, tá? E por conseguinte, né, esse gnome aqui, esse processo aqui, ó, gnome terminal, é o processo pai do bash. E aí, se eu for, o processo pai de todos dele, né, é o systemd, que tem o PID número 1. Beleza? Bom, pessoal, era isso aí que eu queria mostrar para vocês, né, que era o comando kill, né, que a gente usa para matar processo, muito utilizado aí para quem trabalha com Linux, tá? Eu acabei mostrando também um pouquinho, né, do comando PS e do pstree, né, que é para listar os processos e mostrar a árvore de processo, tá? Então, por hoje é só. Se você gostou do conteúdo, deixe o like aí no vídeo e se inscreva no canal para receber atualização, ok? Então é isso aí. Um grande abraço, até mais.